A gente está nessa série de estudos sobre leitura bíblica e práticas de leitura e interpretação, né, de texto bíblico. E hoje é o último estudo. Hoje a gente vai focar especificamente na última parte, talvez uma das partes mais importantes. Só deixa eu abrir errado aqui, na verdade. Eu marquei e não abri na marcação. Bem, pois bem, agora sim que eu estou aberto aqui, eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Deixa eu primeiro deixar aberto minhas anotações logo aqui também, senão eu travo. Pois bem, o nome dessa estudo, né, dessa classe que a gente estava fazendo durante esse período de férias era Classe de Capacitação para Desenvolvimento da Cultura Cristã Reformada. E a gente estava vendo justamente algumas regras de leitura de texto, né, que são muito boas para quando você vai ler a Bíblia, para quando você vai estudar a Bíblia, extrair lições. A gente já viu a questão de contexto, a gente já viu a questão da estrutura do texto, de identificar parágrafos, né, identificar ali substantivos. Tivemos até uma curtíssima aula de gramática. E agora a gente vai para a parte final, né, que é a parte, eu estou com bastante frio, então, se vocês perceberem que estou tremelicando, é porque por algum motivo eu já acordei com frio hoje. Mas a gente vai para a parte final, que é a parte da reflexão, né, a parte de você extrair reflexões, pensamentos em cima de uma leitura. Né? Isso é uma parte muito importante, por quê? Porque, naturalmente, quando a gente lê a Bíblia, né, e a gente está meditando, existe ali um processo de você entender o que o texto bíblico está falando, né? Então, você entender o que está lendo, que é a parte da interpretação, de você fazer algumas pesquisas, às vezes, para conseguir contextualizar, né? E existe a parte também de você extrair a lição. E essa parte de extrair a lição é a parte que você aprende, né? E vale lembrar aqui que esse modelo que a gente está vendo, para quem viu os estudos anteriores, eu não vou voltar nos estudos anteriores, tá? Porque, bem, está gravado. Se os irmãos quiserem repetir o estudo, rever aquilo que a gente estudou até então, está no YouTube, né, nas classes anteriores. Mas isso porque essa parte em específico ela é bem longa, ela pode ser um pouquinho cansativa, mas vale lembrar que a meditação bíblica, nesse modelo aqui, por mais que seja um modelo mais ideal, ele não é um modelo que você faz em um único dia. Ele é um estudo, é o teu estudo diário, ou seja, é algo que você está lendo constantemente ali acompanhando no seu dia a dia. Você acorda e faz a sua meditação bíblica, certo? Então, o horário ali que você reserva diariamente para estar lendo a Bíblia e refletindo. Então, é um tipo de estudo que traz precisão, uma correta interpretação do texto, que vai trazer lições reais que estão no texto e não que estão ali de acordo com o que a sua mente quer te direcionar, né? Isso é muito importante, mas que pode demorar na prática. Então, eu estou mostrando aqui um estudo para vocês, né? Uma meditação que eu fiz, mas que eu passei a semana fazendo, essa semana agora. Né? Então, eu preparei para essa classe esse estudo, mas eu passei semana. Tem alguns estudos que eu sigo no mesmo modelo e que eu passo mais de um mês, né? Alguns até há meses, porque depende do assunto que eu estou pensando. E essa parte de reflexão é muito importante por causa disso, porque na hora de refletir, de você pensar, querer resolver um problema em cima da Bíblia, eu já vou mostrar como é que isso funciona, né? Você não pode ter pressa. Tá? Se você tiver pressa para entender o assunto, talvez você não consiga entender. Tá? Então, por isso é muito importante. Pois bem, a gente vai fazer o estudo hoje em cima de Lucas, capítulo 11, né, os evangelhos aí. Lucas, capítulo 11, e a gente vai ler, eu anotei aqui, não na Bíblia, então... Lucas, capítulo 11, do verso 29 ao 54.
Então, Lucas capítulo 11, do verso 29 ao 54. Eu vou ler, os irmãos acompanham, tá? Mas esses não são os únicos textos que a gente vai ler, não. Esse daqui é só o texto base, que aí, à medida que eu for explicando, a gente vai percebendo outras coisas. Do 29 até o 54, ou seja, do 29 até o final do capítulo, né? Lucas capítulo 11, do 29 ao 54. E eu vou começar a leitura, os irmãos acompanham. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se seus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas, e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e provais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram a profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes o que estavam entrando. Saindo dali Jesus, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar suas próprias palavras, motivos para o acusar. Pai amado, Deus Santíssimo e querido, te agradeço, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos oferecido, pela presença de cada um dos irmãos aqui e pela tua santa palavra disposta a nós para o estudo, para o ensino, para o aprendizado, Pai. Que o Senhor venha estar de fato falando aos nossos corações e ensinando nesta casa, que não venha ser eu, mas apenas uma ferramenta nas tuas mãos
para o correto ensino e aplicação da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vou tomar uma aguinha aqui. Bem, quando a gente vai refletir em cima da Bíblia, para que serve a reflexão? A Bíblia é um livro de consulta. Existem 3 tipos de livros que você vai encontrar no seu dia a dia, na sua vida comum. O primeiro é a chamada literatura, que são livros de entretenimento. São histórias que têm lições, que têm ou poemas, ou textos, prosas, artigos, que têm seu ensinamento, mas que não necessariamente são feitos para ensinar e feitos para refletir, e sim apenas literatura. Ou seja, você vai ler, vai se divertir com aquilo, vai se entreter com aquilo, pode aprender algo com aquilo, mas ele é feito para te agradar, para te surpreender. Então, se você for ler uma peça de Shakespeare, por exemplo, hoje a gente não vê muito mais os teatros, mas tem a literatura. Se você for ler um Senhor dos Anéis, se você for ler um Machado de Assis, são literaturas, certo? Essas histórias, elas não têm a intenção de fazer com que você leia ela constantemente, como se fosse um livro que guarda muitos aprendizados e sabedorias, etc. Segundo tipo de literatura que existe é a literatura didática. A literatura didática é aquela que se encontra na escola, nas faculdades, em artigos científicos, que não são necessariamente pesquisas, mas sim artigos de informação, e que a ideia também é essa, você vai ler para entender alguma coisa. Então, ele pega um único tema e ele explica aquele tema. Por exemplo, se você lê um livro, tem um livro muito bom chamado Estudo no Salmo 15, que é sobre o Salmo de Integridade. Eu, sinceramente, não sei quem é o autor, mas é um livro que eu acho bem legal, que ele ensina algumas mensagens que estão no Salmo 15. Ele não é um livro de consulta. Toda vez que você for ler o Salmo 15, você não vai ler esse livro. Mas ele é um livro que tem ensinamentos acerca do Salmo 15. Então, ele é um livro didático. Boa parte da literatura cristã é didática. A gente lê livros do Augusto Nicodemos, a gente lê livros do Hernandes Dias Lopes, a gente lê livros de outros autores que eu não vou lembrar o nome, eu só conheço esses 2 e os antigos. Mas, bem, a gente lê uns livros aí, e esses livros, eles são didáticos. A grande maioria deles são didáticos. É até uma pena, na verdade. E existe o terceiro tipo de literatura, que é a literatura de base ou de consulta. Por que de base? Porque é uma literatura base. Às vezes a gente fala assim, isso aí é básico. Mas, pessoal, básico não significa fácil. Básico significa piso. Ou seja, você pisa ali para você conseguir fazer outras coisas. Se você não tem a base, você não tem o resto. O resto não funciona. Certo? Então, a Bíblia é uma literatura de base, é uma literatura básica, que você tem que ler constantemente, a fim de refletir em cima do que está ali. Na Bíblia, você vai encontrar livros como Provérbios, por exemplo. Provérbios é um livro que, literalmente, é uma série de ensinamentos para você ler diariamente e usar na sua vida prática. Então, uma literatura de consulta. Você vai encontrar cartas dos apóstolos falando sobre heresias, pensamentos que não são corretos dentro da igreja, que todo domingo você pode lidar com alguém que está abraçando um desses pensamentos. Se você não lê constantemente, você pode se esquecer dessas lições. Como a gente viu no estudo anterior, Pedro falando, escrevo-vos essa carta justamente para manter vocês lembrados daquilo que nós temos ensinado. Segundo Pedro, ele começa justamente falando isso. Então, são livros de consulta, são livros que sempre quando você tem alguma coisa para estudar, algum problema, você vai consultar esses livros, certo? O muçulmano consulta o Corão, o cristão consulta a Bíblia, e o hindu consulta as Vedas, tá? Então, toda religião, toda crença, ela costuma ter um livro de consulta. E se você não consulta esse livro de consulta, você perde a base dele. E aí fica fácil você tender para outros caminhos. Tá? Então, primeira coisa é essa. Entenda, a Bíblia que você tem nas mãos, ele não é só um livro qualquer,
Ele é um livro de base para te dar base para você estar lendo constantemente e refletindo na sua vida em cima dele. Ele é feito para isso. Ele transmite isso. As histórias que estão ali, histórias como do rei Davi, por exemplo, elas não são contadas à toa. Não é só história, não é literatura. Se fosse literatura, teria conversas, falas, teria um romantismo em cima da Bíblia, mas não é isso. Né? Ela é feita para você aprender com os erros dele e não cometer, né, os erros dele. Então, a história de Davi e de outras pessoas que estão na Bíblia são muito importantes. Certo, sabendo isso, significa que sempre quando você tem um problema, algo que está na sua mente, ou mesmo que não seja necessariamente um problema, mas é algo que você quer entender, certo? Você pode ir para a Bíblia procurando respostas. E tudo que você tem que fazer é se perguntar, é elaborar a pergunta e responder essa pergunta com versículos bíblicos. Por exemplo, digamos que você, não sei, esteja começando a trabalhar com algum ramo novo e você quer saber a melhor maneira de você começar a trabalhar nesse ramo novo. Será que a Bíblia tem resposta para isso? Será que Deus tem uma orientação para começar um trabalho, algo diferente, etc.? Você vai se surpreender que tem muitas orientações sobre trabalho na Bíblia, principalmente em livros como Provérbios e Eclesiastes, né, que foram feitos basicamente para isso. Mas Cristo fala sobre isso também. Se você se perguntar, poxa, mas será que eu deveria dar o dízimo? Quanto de dízimo eu deveria dar? Será que oferta? O que é oferta? Todas essas respostas vão estar na Bíblia, certo? E a Bíblia propriamente trata sobre elas, mas não só sobre isso. Se você se perguntar, como que eu devo educar meus filhos? Como que eu devo ler? Como que eu devo falar? Como que eu devo pensar? E se você se perguntar, como que o ser humano funciona? Também vai estar na Bíblia, certo? E, bem, o estudo que a gente está precisando ver, ele tem uma pergunta, que é uma pergunta um pouco complicada, mas é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, né? Por que o ser humano é tão problemático? Tá? Essa é a pergunta. É uma pergunta que eu fiz e eu fui buscar resposta. Tá? Então, assim, só antes da gente passar para o estudo propriamente, para a leitura do texto, observando o texto, né? Quando você faz uma pergunta, naturalmente, se você conhece a Bíblia, se você já lê ela constantemente, se você já tem esse conhecimento do que cada livro da Bíblia trata, fica mais fácil achar respostas, certo? Então, ler a Bíblia constantemente também traz essa vantagem para você, porque você vai saber, poxa, eu estou pensando sobre pessoas, Jesus fala sobre pessoas, mas Salomão também fala muito sobre pessoas. Então, talvez eu ler Provérbios seja uma consulta mais precisa. Mas e se Jesus citar Provérbios? Então, Jesus falando de Provérbios, depois eu leio Provérbios, fica bom, né? E basicamente foi isso. Então, naturalmente, quando você não tem esse hábito, pode ser um pouco mais demorado você encontrar os versículos que te dão essas respostas. Mas depois da prática, você vai aprendendo, vai vindo mais naturalmente, vai ficando mais ágil, certo? É natural a gente crescer com o tempo. Então, não fiquem assustados como se você em um dia fosse fazer esse estudo. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Isso aqui é porque a gente só tem 1 hora, né? Basicamente aí. Então, vamos lá. A gente leu Lucas capítulo 11, versículo 29 a 54. No entanto, a leitura mesmo, ela pega desde do versículo 14. Por quê? Porque do versículo 14 é quando você vai encontrar ali o termo de outra feita. Ou seja, ainda dentro desse mesmo capítulo, você tem Lucas narrando algumas coisas que aconteceram com Jesus. Se você leu o livro de Lucas, você sabe que o livro de Lucas narra a vida de Jesus e que, às vezes, vem um monte de eventos misturados, certo? Então, não, certa vez Jesus estava ali, outra vez Jesus estava aqui, de outra feita, Jesus estava em um certo local. Então,
esse momento, ele identifica o contexto da história. Então, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. Certo? Então, esse é o contexto. Jesus estava expelindo um demônio e o demônio era mudo. Não, a pessoa que estava endemoniada não falava, né, por causa do demônio. Mas esse é o acontecimento, esse é o contexto. Identificou aqui? Então, tudo que vai acontecer é por causa deste momento. Jesus expele um demônio, certo? E aí, por causa disso, né, as pessoas começam, não vou ler aqui por causa de questão de tempo mesmo, mas na leitura diária você lê o livro todo, né? Isso que é esperado. Você vai ler o livro, vai identificar o contexto, todos aqueles passos que a gente já viu, que é muito importante. Mas aí as pessoas começam a se amontoar e por causa disso, Jesus começa a discursar, o que a gente vai chegar no versículo 20, onde Jesus fala assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, as pessoas ficam muito alarmadas ali com essa mensagem. Ele fala, né? Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, olha, observa bem o versículo 23. Jesus fala, ó, se você não está comigo, eu sou mais forte do que você. Então, quem não ajunta, espalha. Você vai ser espalhado ou vai ser ajuntado? Essa frase é extremamente importante, porque isso vai fazer com que Jesus comece a falar, de repente, sobre o comportamento demoníaco. Certo? Ele vai falar, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Ou seja, o espírito sai da pessoa e depois volta e torna aquela pessoa pior. E aí, de alguma maneira, né, essa exposição de Jesus, essa virilidade dele na fala, de falar, olha, eu sou mais forte do que você, você confia nas suas armaduras? Eu sou o homem mais forte que tira as suas armaduras e toma a sua casa. Certo? E ele começa a falar sobre demônios e ensinar a respeito dessas coisas, o que certamente é um conhecimento muito misterioso até os dias de hoje, né? E aí, por causa disso tudo, uma mulher grita no meio da multidão, que é no versículo 27 ali. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Certo? E aqui é o ponto-chave, porque quando Jesus fala isso, ele volta ao discurso, ele meio que corrige a mulher ali, por assim dizer, e por causa disso, Jesus começa a falar de novo da mesma coisa, com ênfase. Só que dessa vez, agora criticando diretamente. Primeiro Jesus fala, você confia na sua força, eu tiro a sua força. Se eu estou expelindo demônios, é porque o reino de Deus está sobre você. Você está vendo Deus agindo. Isso é assustador, certo? Se você tem pecados, isso é assustador de se ouvir, certo? Porque você não quer estar contra Deus, né? Você não quer estar na condenação. E ali, nesse momento, quando a mulher grita, as pessoas começam a prestar atenção novamente ali. Aí Lucas narra, né? Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer. Então, à medida que vai chegando mais pessoas e criando aquele tumulto, Jesus aumenta o discurso, certo? E aí vem a palavra direta, né? Ele olha para as pessoas que estão ali e fala, esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Ou seja, Jesus olha para aquelas pessoas e fala, vocês se impressionam com demônios expelidos, mas vocês são perversos.
Esses sinais para vocês é sinal de condenação. E aí ele ainda fala, né? Os ninivitas, que é ali no versículo 32, ele fala, ninivitas se levantarão no juízo, ou seja, no dia final, perceba o J maiúsculo aí, nome próprio, né? Substantivo próprio, ou seja, é algo específico, com esta geração e a condenarão, ou seja, até os ninivitas que iam ser eliminados por causa do pecado, vai condenar a geração de Jesus. Ali é isso que ele está falando, essa é a palavra de Cristo para essa multidão. E aí ele fala, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eu sou maior do que Jonas. Se vocês não se arrependerem, vocês serão condenados. Até os ninivitas irão julgar sobre vocês. E aí Jesus fala algo bem interessante, que é a parábola da candeia. Se você voltar no capítulo 8, você vai perceber que Jesus já falou sobre essa parábola antes. Ele já falou o exemplo da candeia. Só que aqui ele melhora, por assim dizer, ou ele aprofunda o uso dessa parábola. Se você voltar lá no capítulo 8, vai ter ali, no versículo 16, ele fala, ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Jesus está falando da alma, né? Jesus está falando da alma, ou seja, aquele que tem vida, será dado vida a ele, mas aquele que julga não ter nada, né, e julga ter somente a vida, até a sua alma será tomada. Isso é algo pesadíssimo, né? Mas Jesus fala de novo, logo ali, após esse momento. Ele vai falar exatamente a mesma parábola, só que agora com uma direção um pouco mais específica. Voltando para o capítulo 11, no 33 até o 36. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido. Perceba a mesma coisa. Nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Aqui ele já especifica. Os seus olhos, aquilo que você vê, são a lâmpada do seu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Lembra? Até quem pensa que tem, lhe será tomado. Então, a luz que há em ti é trevas. E Jesus não fala, repara para ver se você tem luz. Não, ele fala, não, a luz que há em ti, repara para ver se na verdade não é trevas. Ele está falando sobre a alma, novamente, sobre salvação. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. E, ao falar essas palavras, os fariseus fazem uma conta muito simples, né? A mais A é B. Então, ele olha e fala assim, bem, Jesus falou, aqueles que estão contra ele, ele vai destruir, né? O olho ali é luz. Se Jesus estiver com a gente, né? Então assim, a gente não está contra ele. Que tal convidar para um almoço? Né? E aí, quem sabe, a gente consegue compreender mais sobre essas coisas e se aliar, por assim dizer. Todo mundo está assustado porque não é todo dia que você vê um homem expelindo um demônio e ensinando sobre demônios, certo? E falando que vai te destruir. Né? Então, assim, as pessoas realmente ficam assustadas e eles decidem convidar Jesus. E você vê que Jesus parece estar um pouco estressado, porque é só eles notarem uma coisa, uma única coisa, que é Jesus não lava as mãos. Ele não lava os pés, não lava as mãos, ele não faz o ritual de purificação tradicional ali. E os caras nem falam nada, eles estranham. Eles não falam assim, ó, Jesus, você não lavou as mãos. Eles estranham, estava assim, ó. O fariseu, porém, admirou-se ao ver
que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Então o pessoal ficou olhando, né? Assim, ó, mas como assim não segue essa tradição? E aí ele já olha para os fariseus e fala: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato. Então, você parece que está um pouco estressado, né? E ele fala: mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Na verdade, Jesus é cirúrgico e objetivo. Ele não foi para o almoço à toa, mas foi para falar exatamente que a falta de luz, ou melhor, a luz impura, também era a mesma luz que tinham os fariseus. E por isso ele já vai falando sobre impureza. Então, Jesus não lavou as mãos de propósito, a fim de causar esse contraste e falar: vocês acham que são limpos, mas a luz que vocês têm é trevas. E ele fala: insensatos. E é nesse momento, nesse exato momento, que Jesus vai começar a falar provérbios. Então, Jesus vai citar Salomão por duas razões. Primeiro, porque se você conhece livros de consultas e você consulta livros de consultas, saiba que a consulta ela é feita para que você guarde ensinamentos. Sabe aquele momento na história de Esther, que o rei ele está ouvindo a história dos seus ancestrais? Ele está consultando para saber, nessas situações, o que meus pais fizeram. Então, é muito comum na consulta que você queira guardar sempre versículos. É por isso que a gente tem o hábito, né, de tentar decorar versículos. Eu sou péssimo decorando versículos, mas a utilidade é essa, para que você leve sempre consigo os ensinamentos, certo? Então, Provérbios é um livro do Velho Testamento, é um livro escrito pelo homem mais sábio e certamente algo que todo judeu tenta levar consigo. E não é estranho Jesus começar a falar sobre isso, porque agora a gente vai para Provérbios, para a gente poder entender esse momento aqui, em que Jesus vai falar sobre os intérpretes da lei e sobre também os fariseus. Provérbios 23. Tá? Eu marquei aqui. Provérbios 23. A partir do versículo 1. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Até aqui você pensa, bem, isso é uma receita de, etiqueta. É uma coisa assim de formalidade e tudo mais. Só que é sobre isso que Salomão está falando. Vamos continuar lendo os versículos. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a sua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os marcos antigos, conquistas realizadas nos antepassados, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhe pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e aos ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também
o meu. Percebe o tipo de referência que Jesus faz? Ele está basicamente chamando os fariseus de hipócritas. Ele pegou o voto de etiqueta tradicional que os fariseus seguiam rigidamente, mas depois de falar que aquela geração era uma geração que matou os próprios profetas. E exatamente isso daqui que você vai ver no versículo 10. De alguma maneira, os ensinos de Salomão aqui são incapazes de desassociar o hábito da etiqueta, aquilo que você vê no externo, daquilo que você vê no interno da pessoa. Então, naturalmente, o provérbio culmina no versículo 10, não remova os marcos antigos. Só que se a gente ler um pouquinho antes, quando começam os ensinamentos, ali no verso 17, olha só também o que Salomão fala, no capítulo 22, verso 17. Porque o provérbio está meio que mal dividido aqui. Inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no coração, no teu coração, e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre. Perceba que até o versículo 21, 17 a 21, Salomão está introduzindo o ensinamento. Ele está dizendo para o filho dele, olha, ouve bem o que eu vou ensinar, porque isso é extremamente importante. Para o quê? Para que você possa responder claramente as coisas, com clareza, para que as suas ações possam ser claras. E aí começa, ensinos diretos. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas, e assim não enlaces a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem a ficar por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, porque arriscas perder a cama debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Novamente, e vai falar isso lá na frente. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Aí ele fala, e quando te assentares com governadores. Ou seja, vê um homem que faz bem algo, o governador vai te chamar para comer com ele. E quando você for comer com ele, não cobice seus delicados manjares. A dica de Salomão não é a etiqueta, mas a sinceridade, a virtude, os valores. Aí percebe o que Cristo vai criticar. Olha só o que ele vai falar. Porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e das hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas outras. Aí ele fala, vocês gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, vaidade. E das saudações nas praças, mais vaidade. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, os pais, sobre as quais os homens passam sem o saber. Aí os intérpretes da lei identificam, porque eles são intérpretes da lei, identificam o que Jesus está falando e eles falam, ele está falando para os fariseus, mas isso ofende a gente também. E o cara fala, ele é bem sincero e fala, mestre, dizendo essas coisas, também nos ofendes a nós outros. E aí Jesus responde, ai de vós também, intérpretes da lei. E olha só o que ele vai falar, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às vossas forças. Percebe que Jesus critica exatamente o que Salomão critica? A injustiça, a hipocrisia, a vaidade, exatamente essas coisas que você vai ver nos grandes banquetes, nas castas oportunistas da sociedade, naqueles que têm a capacidade de fazer algo
e não fazem nada. E isso vai culminar no momento que vai deixá-los com muita raiva, que é o versículo 52. Que é o que? Jesus fala: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, ou seja, vocês são aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, de corrigir, porque vocês têm um conhecimento, a ciência, contudo, entretanto, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. E é nesse momento que os fariseus veem que Jesus não é nem um pouco amigo deles. Só que sabe o que é interessante dessa passagem aqui? Jesus falou que os fariseus mataram os próprios pais, que essa geração mata os pais. Depois dessa conversa, o que os fariseus decidem fazer com Jesus? Eles começam a armar para causar intriga com Jesus, com o intuito de tirar as suas próprias palavras motivos para o acusar. Ou seja, se Jesus vacilasse, ele seria apedrejado ou alguma condenação mosaica para o herege. Então, apesar de Jesus criticar os defeitos deles, eles provam ser exatamente o que Jesus está falando. E disposto a matar, e ficam dispostos a matar Jesus. E aí vem a pergunta, né? Por que esse versículo, esses versículos, né, esse texto todo, foi escolhido para falar sobre por que o homem é tão problemático? Se você for perceber aqui, você vai ver que os fariseus são criticados e corrigidos, porém, eles não mudam a natureza, eles mantêm o mesmo defeito. Eles mantêm a mesma forma de ação. Ao invés de corrigirem, de aceitarem uma repreensão, de pensarem acerca daquilo que Jesus estava falando, conhecendo o que Jesus estava falando, eles decidem exatamente fazer aquilo que Salomão condena. Porque eles são vaidosos. Porque eles já haviam feito muito esforço para estar ali onde eles estavam. Porque algo da vida deles faz com que eles sejam exatamente isso que eles são. Eles são pecadores, mas não apenas meros pecadores. E aqui é que está a questão. Para a gente entender isso, então vamos focar na parábola da candeia. Conseguiram pegar o contexto? A volta que se dá para conseguir chegar no ensinamento, isso pode levar dias, certo? Isso pode levar dias, mas obviamente aqui eu apresento, parece que é assim, pá, pum, pá, não, não é assim que funciona. Você vai, você lê, eu não entendi. Aí você vai procurar compreensão. Aí, rapaz, mas isso aqui me lembra uma coisa. Aí eu fui lá, não, me lembra, eu sei quem é que fala de se sentar com pessoas importantes. Aí eu fui ler, eu falei, rapaz, Jesus está sendo... Aí você começa a ligar os pontos, certo? Então você tem que conhecer aquilo. Quanto mais conhecimento agregado, mais fácil fica compreender essas coisinhas. Isso é doutrina, certo? Se você conhece a doutrina bíblica, é impossível você escapar dos provérbios, principalmente para o que diz a respeito ao comportamento humano. E a parábola da candeia, ela é justamente uma crítica muito clara a isso, aos que os teus olhos veem. Jesus fala que são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Aqui é algo que a gente pensa pouco, para falar a verdade, infelizmente. E essa é a lição. O que significa o olho ser a lâmpada do corpo? Será que é porque eu vejo, eu cobiço? Também. Mas porque eu cobiço, eu vejo. As duas coisas se aplicam. A parábola, ele é um tipo de texto, de narrativa, como um conto, que as coisas tendem a ter um significado reverso. Todos ou quase todos os discursos de Cristo, se você voltar de trás para frente, você entende melhor do que de frente para trás.
Ou seja, se você começar da ordem certa, você tende a pegar o raciocínio ao contrário. E se você começar do contrário, você tende a pegar o raciocínio correto. Tá? Por quê? Porque isso é feito de propósito, a fim de confundir e levar à reflexão. E a gente sabe que Jesus contava parábolas para que certas coisas fossem difíceis de entender. E, posteriormente, ele explicava para os seus discípulos o que significavam as parábolas. Então, não é um texto que você lê e você fala, entendi, de primeira. Não é assim que funciona. E, se você for pegar essa ideia, os seus olhos veem e por isso cobiçam, mas você cobiça e por isso vê. Pega, por exemplo, a história de Davi. Por causa dos desejos naturais dele, ele observa uma mulher. Quantas vezes Davi passeou nas muralhas? Por quantas mulheres talvez Davi já tenha cruzado? Mas é o desejo interno dele que promove uma ação mais forte em relação ao que ele vê. É a vontade dele. Depois, quem vai falar isso é exatamente Tiago. Tiago vai explicar isso com todas as palavras. Ele vai falar, não, porque é aquilo que está dentro. E aí Jesus fala isso no banquete. Ele fala, aquilo que come, aquele que purifica o corpo também não é o que purifica a alma. Ou seja, é muito mais o interno do que o externo. Mas o externo é resultado do interno. E aí é impossível desassociar as coisas, dividir as coisas. E isso que é o complicado na prática. Porque aqui a gente vai para as lições. Então, primeira coisa, você não lê a Bíblia? Você poderia pensar, a Bíblia é um livro chato, por isso eu não leio, eu acho difícil. Mas isso é algo externo, não é mesmo? Você acha difícil uma faculdade? Fazer um TCC? Você se esforçou para fazer quando estava na faculdade? E ler a Bíblia? Você se esforçou para ler a Bíblia? Se você não lê porque é um texto difícil? É algo externo ou algo interno na sua vida? Certo. Observe, por exemplo, a pornografia. Certo. São os sites, os conteúdos que te chamam a atenção ou os seus desejos carnais que te levam até lá? E, inclusive, te fazem descobrir coisas novas que você nem sabia que existia. Aí você pode falar, mas o conhecimento é muito complicado porque eu tenho que estudar, pesquisar para conhecer. Mas coisas muito mais aleatórias o seu corpo te joga naturalmente para pesquisar, estudar e conhecer. Não é verdade? Por que que o conhecimento seria tão inacessível? Toda pessoa que estuda muito acaba falando uma hora assim, o problema não é que o estudo é inacessível. O problema é que o pessoal não busca mesmo. Se você não quer ver, você não vai ver. É simples assim, você quer ver defeito? A primeira coisa que você olha, você vê defeito. Se você não quer ver defeito, você negligencia os defeitos. Então é muito mais o que está dentro do que o que está fora. É muito mais o que está dentro do que está fora. Essa é a primeira lição. E isso já é complicado por si só, porque isso dedura as ações humanas. Talvez você fale para si mesmo que certas coisas são complicadas de se fazerem, mesmo que sejam certas. Mas, na verdade, é porque você quer fazer o errado, que o certo é complicado. E é exatamente que assim é a natureza humana. O que é o ser humano? O ser humano é uma criatura que Deus criou. É uma criatura, então alguém criou. Mas é uma criatura que tem seu próprio funcionamento. Deus não criou você para você decidir como que você funciona. Deus criou você já sendo alguma coisa. Tudo que o ser humano precisa fazer é funcionar. É seguir aquilo que Deus criou ele para ser. O que é o cristianismo? Uma ciência de que Deus te criou, de que existe uma verdade e de que essa verdade funciona. Se você seguir e fizer o que é certo, não é certo que serás aceito? É exatamente isso que Deus fala para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
Mas o que Caim faz? A vontade dele é maior do que sua própria natureza, do que aquilo que ele deveria obedecer de ímpeto natural. Então, o que são os defeitos humanos? Os defeitos humanos é nada mais, nada menos do que a vontade mais satânica que existe, a de você criar a sua própria lei. Por que Jesus fala que os profetas, e aqui a gente vai para o segundo ensinamento, por que os profetas mataram os pais? Por que Zacarias morreu no altar? Porque quando alguém impõe uma lei, como diz Moisés, a lei tem a finalidade de obediência. Mas se a sua natureza te joga para a desobediência, você mata a lei. Certo? Você negligencia a lei. E se preciso, você mata literalmente, como Cristo morreu por pregar a lei. O que Cristo fala não são acusações leves. Pelo contrário, Cristo, ele mesmo diz, eu vim para cumprir a lei. Mas a natureza humana, ela joga o homem contra a lei de Deus. Ao invés de obedecer, eu prefiro fazer aquilo que é o mais satânico possível, que é criar a minha lei, tentar ser o meu próprio Deus. Sabe qual é o principal ensinamento do satanismo? Siga a sua própria lei. Esse é o principal ensinamento do satanismo. Por isso, muitos liberais se tornam satanistas, dentro da filosofia satânica. Porque a ideia é essa, eu não preciso seguir uma lei que já está estabelecida, mas seguir a lei que eu acho melhor. Se eu acho melhor desse jeito, vou fazer assim. Não é o que Deus ensina, é o que o diabo ensina. É o que o seu coração ensina. Certo? Quantas vezes alguém tentou te corrigir e na sua cabeça o que veio foi: eu não sei se eu concordo muito, não acho que é bem assim. Acho que tem um jeito melhor. Você nem sabe qual é o jeito melhor, mas você acha que tem. Certo? Você acha que tem. E aí você vai pensar e você não vai chegar em conclusão nenhuma. Se falaram algo bíblico, não vai ter um jeito melhor. Só que a primeira coisa que o ser humano faz, a gente vai para o terceiro ensinamento, a animalia. Se Deus fez o homem racional, a racionalidade é algo que o Deus quer que você cultive. O raciocínio, o pensar sobre as coisas. A reflexão, a Bíblia está aí para isso. Se você não pensa, a leitura bíblica tende a se tornar inútil. Paulo fala, a nossa fé é racional. Ou seja, feita para você pensar. E o contrário disso é você negligenciar completamente o raciocínio, o pensamento. Então, ao invés de você falar, é correto que eu pense, analise e pondere sobre as coisas, você vai falar, eu acho que a vida é um fluxo. A gente tem que seguir. Aproveitar. Não é verdade? Não, isso é muito complicado, dor de cabeça. Dor de cabeça. Mas você tem cabeça para isso, né? Aí faz o corpo doer com os exercícios e não faz a cabeça doer com os exercícios. Qual é a lógica disso? Para onde o coração do homem leva? Para a negligência. É justamente porque o coração do homem leva o homem a negligenciar qualquer aprendizado, qualquer pensamento, qualquer raciocínio acerca de Deus, que isso faz com que seja impossível que o homem, por si só, conheça a Deus. Porque a primeira coisa que ele vai fazer quando ele falar com Deus é: eu não quero saber, mata esse miserável. E ele mata mesmo. Cristo morreu por causa disso. Cristo morreu por causa disso. E não é piada. Certo? Quantos foram os mártires no cristianismo? Quantas foram as pessoas que morreram por falar nada mais, nada menos do que a lei de Deus? É interessante observar a filosofia mundana, porque sempre na filosofia mundana, se você for para a filosofia grega, o irmão Napoleão citou os estoicos, né? Interessante, se você observar lá
o raciocínio, Paulo falando em Atenas, tem lá estoicos e epicureus. Né? São os dois grupos filosóficos que estão ali. Paulo está falando para estoicos e epicureus. E uma coisa interessante é que a tendência do pensamento estoico é ele vai melhorar você até o ponto que chegar naquilo que você não quer melhorar. Então ele vai justificar você. O pensamento humano ele é feito para te justificar suas ações. Quando você cometer um crime, ele vai falar assim: ah, mas eu tenho uma razão, é porque aconteceu isso e isso comigo. Aí também eu fiz desse jeito. Quando você fica estressado, certo? O que é a carga de estresse? A primeira coisa que você faz quando está muito estresse é: quer saber, também eu vou pecar. Se é assim, eu vou pecar. A sua mente ela te leva a justificar as ações que na verdade você já deseja. É como se fosse um desconto, certo? Uma desfeita daquilo. Desestabilização. E é interessante observar, porque quando o cínico, né? Eu sempre esqueço o nome dele, mas é um grego que ele era chamado de o cínico, né? A palavra canis significa cão, porque ele vivia igual um cão mesmo. Diógenes, quando ele morava na rua, né? Igual um cão vira-lata mesmo, por isso chamavam ele de kínicos, né? Que é cínico em grego, cão, cachorro. E quando ele estava na rua, perguntaram para ele, viram ele fazendo algumas de suas necessidades ali biológicas impróprias e perguntaram para ele: ah, mas você não tem vergonha de fazer isso em público, na rua? E ele falou: um homem não pode atender às suas próprias necessidades. Ele se justificou. Por que isso é registrado na filosofia grega? Para mostrar exatamente isso, o homem se justifica. Não é que o Diógenes estava certo em fazer o que fazia, mas é a ideia de defender. Tem coisas que você precisa manter. Se é bonito, é para mostrar. Né? É um discurso que a gente escuta muito para beleza. Ah, não, mas é natural. Jovem namora, normal. Gosta de curtir a vida. Ser jovem é isso. Justificativas. É muito mais fácil falar isso do que falar é pecador do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito, vale para o velho, vale para a criança, vale para o jovem. Responsabilidades morais, responsabilidades tradicionais, certo? Eu tinha um amigo, né, na verdade ainda é meu amigo, que ele decidiu fazer uma tatuagem. E aí ele chegou para mim e perguntou assim: Daniel, eu resolvi fazer uma tatuagem. Na verdade ele falou: eu vou fazer uma tatuagem, mas ele já tinha feito. Né? Aí eu falei assim: eu gostaria de saber a sua opinião. Aí eu falei assim: cara, tatuagem não é pecado, né? Mas eu acho que você tem que analisar a sua cultura para ver se vale a pena. Né? Qual é a cultura? O que o coletivo diz sobre isso? E aí ele olhou assim e falou: não, pois é, eu pesquisei vários pastores e etc. E todos eles falaram que analisa a si mesmo. Eu me analisei e fiz. Né? Então você já fez a tatuagem? Já fiz a tatuagem. Tá bom então, né? Sendo assim, por que você está me perguntando? aí, aí ele falou: bem, é porque é o seguinte, eu fiz a tatuagem, só que o pessoal começou a falar muito sobre isso. E aí isso começou a me pesar na mente, né? Eu falei: rapaz, se você fez algo que você já tinha dúvida se era certo ou errado, por que você fez? Aí, eu achei bacana. Você gosta de fazer? Então vamos ver. Não faça mais tatuagens. Você está com peso na consciência? Não faça mais tatuagens. Aí, se ninguém mais te criticar, você vai observando isso. No outro dia ele tinha feito outra tatuagem. Então, e agora ele está cheio de tatuagens. Né? E ele continua sempre se questionando. Isso que é impressionante, certo? Ou seja, a gente fala dessas coisas e realmente, tatuagem não é pecado. Mas você não vai conseguir fugir de uma coisa. É confuso. E confusão gera pecado. O que é a confusão na mente humana? Beber não é pecado, mas é confuso. E confusão gera um monte de problemas. Talvez os fariseus não fossem um tipo de pecador que nas suas ocultas
praticam maus hábitos, mas sim o tipo de pecador que permite confusão a ponto de que qualquer um viva o que bem entender. E aí Jesus critica: vocês têm conhecimento dessas coisas, vocês fazem, mas deixam seguir e não impedem que outras pessoas pensem sobre isso. Quando você escuta um pastor sendo isentão sobre esses assuntos, evitando falar para não gerar encrenca, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está impedindo que as pessoas pensem sobre aquilo e evitem erros futuros. A Europa caiu por causa disso. Imagina quantos foram os líderes cristãos que, enquanto a Europa ia se tornando cada vez mais liberal, simplesmente não falaram. Sabiam que estava errado, mas eles permitiram. Ah, não, você avalia a si mesmo. Confiando que o homem pode se avaliar da maneira mais prudente e madura possível. Certo? Aí vem aquele sheik árabe que ele fala assim: as pessoas defendem a democracia, mas as pessoas são estúpidas. É uma piada, obviamente, né? Mas é algo verdadeiro. A gente gosta de acreditar que as pessoas vão ser prudentes, só que as pessoas são estúpidas. Deixa uma criança para se educar, para ver o que acontece. Vê se ela tem sabedoria para isso. Então, o maior erro dos fariseus e dos intérpretes da lei não era necessariamente não defender a lei, mas não falar nada. Eles simplesmente são isentões. Eles questionam Cristo sobre coisas teológicas que o próprio Cristo chega a dizer: faça o que eles pregam, só não seja como eles. Ou seja, eles não estavam pregando errado, certo? Mas a questão é, eles só fazem isso para questionar Cristo e para ensinar. E para orientar, e para direcionar. Então, do que adianta o intelecto do fariseu, se é só para causar confusão? O problema do ser humano é porque o ser humano ele gosta de acreditar que ele é fruto do meio. Exatamente isso que o ser humano, ele gosta de acreditar que porque ele nasceu em um lar ruim, é justificado que ele seja ruim. Que porque ele vive num mundo errado, são justificados os seus erros. Ah, mas todo mundo faz. Porque o governo é corrupto, é justificada a sua corrupção. Ah, mas pô, se depender desse governo... O ser humano ele gosta de acreditar que ele é fruto do meio. Que ele vive por causa desse meio. E sim, isso é filosofia. Mas Cristo não se isenta de filosofia. Pelo contrário, nós temos filosofia cristã. Filosofia é ensinar, pensar para resolver problemas. Certo? E esse fruto do meio, que o ser humano gosta de acreditar, ele gera no homem a ausência de cultura. O que é cultura? Cultivar, plantar. Já observou o plantio? Você prepara a terra, cada planta tem um jeito específico e você é extremamente ativo. Mas tem um propósito: colher. Ninguém planta só para deixar lá. Você quer ter um resultado. Cultura não é ser fruto do meio. Cultura cristã não é você vir à igreja e ficar na igreja e ponto final. Isso não é sua cultura. Cultura cristã não é o gospel que você escuta. Não é. Isso daí pode ser costume, pode ser tradição, pode ser gosto, mas não é cultura. Cultura é prática, é plantio. É bem comum quando eu começo as classes no meu trabalho em si com os alunos, eu pergunto, se você fosse fazer uma música hoje, que música você faria? Qual é o ritmo que você escolheria? Porque a resposta disso diz para a pessoa qual é a cultura dela. Quando ela passa a produzir aquilo que ela é. Você acha que um jovem hoje de 15 anos vai fazer ali um Vencedores por Cristo?
Você acha que um jovem com essa idade hoje vai fazer isso? Você acha que um jovem de 15 anos teria interesse em aprender pintura? Você acha que um jovem de 15 anos tem interesse na Bíblia? Você acha que ele, por vontade própria, decidiria cantar acerca da Bíblia? Você acha que alguns cantores famosos, eles escolheram o gênero gospel porque é a cultura deles? Se fosse a cultura deles, eles não colocariam rock dentro do gênero gospel. O que eles querem cantar de fato? Aí você pega as bandas hipsters inglesas e você pega o gospel moderno, é a mesma coisa. E você fala, rapaz, eu sei quem eles escutam. Eu conheço. E é a mesma coisa, é a mesma cultura. Aí você vai evangelizar e a pessoa fala assim, rapaz, mas é que eu fui na igreja. Mas eles são tão parecidos que eu não vi diferença nenhuma. Ou seja, eu fui na igreja e me senti em casa. E eu sou mundano. E aí, qual é a cultura do homem? Certo? A gente vê isso na Europa acontecendo todos os dias. A gente vê isso no Brasil acontecendo todos os dias. A gente já tem funk gospel. Isso é cultura. É aquilo que você faz é a sua cultura. Se você acredita que você é fruto do seu meio, você não sabe nada. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ter desprezo por ela, porque você nunca vai perceber que a sua vida pessoal depende de uma ação sua. Deus já te salvou. Se Ele já te salvou, Ele não tem que te salvar de novo. Deus não faz obra pela metade. Certo? Deus não mandou o homem evangelizar porque é uma opção. É cultura cristã o evangelismo. Cristão que não evangeliza é estranho. Minimamente estranho. Talvez não seja cristão. Talvez, né? Não sei. É lei. Não é opção, é prática. A gente vai ver constantemente os apóstolos falando, Deus nos salvou para a realização das boas obras. Ou seja, Deus nos salvou para que sejamos capazes de viver a cultura cristã. Se você não vive isso, você se torna um fariseu, como os judeus se perderam por causa disso. O que os profetas criticam quando vocês não dão o dízimo, estão me roubando. Aí eles dão o dízimo, mas o seu coração é sujo. Não é de dízimo, e sim de sacrifício verdadeiro. Não é do holocausto que Deus se agrada, mas de sinceridade do coração. Por quê? Porque se você não pratica a palavra, você não tem cultura. Você não é da cultura cristã. Você não é cristão, não vive como cristão. E aí entenda, você tem problemas? Talvez você esteja pensando, mas como que eu vou educar o meu filho? Como o mundo é tão cruel hoje em dia? As coisas são tão complicadas. Como que eu vou educar os adolescentes? Os jovens estão se perdendo. Certo? Talvez você pense assim, mas é tão complicado dirigir uma empresa no Brasil? Fazer um plano econômico? Mas é tão complicado evangelizar nas escolas, nas faculdades, implementar projetos, abrir igrejas. É tão complicado, eu não sei o que fazer. É só fazer. É só fazer. É só fazer. Quando os discípulos perguntam, mas o que falaremos? Aí Jesus fala, o Espírito Santo vai te dizer o que dizer. Ou seja, é só fazer. Se você faz, você está dentro da cultura. É só fazer. Existem jeitos de fazer? Existem. Mas se você não está disposto a fazer, você nunca vai fazer. Você vai ficar esperando e sentado no banco, olhando para alguém falando, quem é que vai educar o meu filho problemático? Quem é que vai educar os meus parentes? Quem é que vai abrir uma igreja lá naquela região do interior, que eu tanto quero ver uma igreja plantada ali? Quem é que vai fazer isso?
Aí você fica esperando, né, o milagre acontecer. Ah, mas quando é que vai vir o homem bom para que eu me case? Talvez se você buscar ser uma boa mulher, se você buscar ser um bom homem, quem sabe isso não incentive os outros a buscarem também. Mas o que o cristão não faz é justamente o básico do cristianismo. Você quer evangelizar? Chegue para alguém e fale: olha, eu sou cristão, eu tenho pecados, eu gostaria de viver melhor. Você quer viver melhor comigo? Vem, vamos juntos. Eu estou tentando. Eu tenho uma cultura melhor do que você. Eu tenho uma vida melhor do que a sua. Porque a minha vida tem felicidade genuína. Você quer conhecer essa felicidade genuína? Vem comigo. Não é, não, vai ali na igreja. Não, é vem comigo. Eu vou te mostrar. A gente anda juntos. Se você se ausentar da ação, você fala, não, vai ali na igreja. Aparece lá no domingo. E a pessoa vai, se converte e nunca é discipulada. Nunca passa por um processo de ensino. Cresce na igreja e anos depois alguém ensina uma coisa para ela e fala, poxa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Onde estavam as pessoas para falar? Ou então, você olha e fala assim, mas eu gostaria muito que as pessoas se importassem com isso. Por que você não fala? Ei, eu gostaria que você se importasse com isso. Eu penso isso e eu acho que é importante, por isso eu gostaria que você se importasse. Quando a gente vê Pedro preocupado com a igreja, o que ele faz? Ele fala, eu estou preocupado com a igreja, estou velho, vou morrer e eu quero saber, será que esses otários vão ser fiéis? É isso que ele fala. Jesus, olhando para as pessoas, fala, vocês são um bando de perversos. Sinceridade, coração aberto. Mas não, o homem, no seu estado pecador, ele pensa e fica matutando, e ele vai dormir matutando sobre essas coisas. E ele nunca fala. E aí quando alguém fala, como muitas vezes eu digo e posso testificar que isso acontece, e se você fizer, é bom que faça, mas vai acontecer com você também, você vai ser chamado de radical, quadrado, antigo, demente, e por aí vai indo. Louco. Porque você fala o que pensa. Mas quem é o hipócrita? Quem é o louco? É aquele que você conhece ou que você acha que conhece? E que está disposto a te enganar no momento chave? Uma vez eu estava com Eli, que agora já não está mais aqui, e aí estava uma roda de pessoas conversando, e eu falei assim, eu amo o Eli. Aí os rapazes falaram, é meio estranho isso daí, né? Amar o cara e não sei o que lá. E aí eu falei assim, eu amo ele, eu morreria por ele. Num campo de batalha ele é meu irmão, eu confio nele. Aí o Eli falou assim, eu confio nele também. A principal característica da heresia se chama traição. É por isso que o exemplo de noiva para a igreja é o exemplo perfeito. Se aliançar para ser traído, para ser deixado no silêncio. Talvez você queira um cristianismo ativo, que você possa conhecer, mas não seja idiota. Você é o cristão. Eu não sou seu amigo. Vocês não me conhecem. Muitos aqui nem sabem o que eu gosto. Eu não quero que vocês queiram me conhecer. Mas a gente fala coisas que vão ser sempre negligenciadas quando você tem tudo para fazer certo. Tudo para fazer certo.
O seu problema é você mesmo. E se você não toma vergonha na cara, você sempre vai ser o seu problema. Deus já fez o que tinha que fazer por você. Ele não precisa ficar fazendo mais milagres na sua vida. Mas mesmo assim continua fazendo. Mesmo assim continua fazendo. Se a palavra de Cristo não fosse falada para nós, se Jesus não fosse sincero, ele não teria ido para a cruz. E hoje você estaria no inferno. Agradeça, porque existem pessoas que vão querer criticar você olhando nos seus olhos. Olhando nos seus olhos. E como Salomão diz, quem não atende à crítica é tolo. Então, observem isso. Vocês aprenderam a ler a Bíblia. Estão aí os estudos. Vão ler. Vão estudar. Querem fazer alguma coisa? Digam que querem fazer alguma coisa. Ponto. Aí a gente começa a fazer alguma coisa. Mas se você nunca falar nada, então viva bem sozinho nos seus próprios pensamentos. Tá certo? Muito obrigado. Amém, igreja? Meus irmãos, ter um jovem de 24 anos mandando um senhor igual eu, de 39, criar vergonha na cara, não é fácil. Eu me senti ouvindo essa palavra e fui muito edificado, meu irmão. Deus abençoe. Dentro de um avião, durante uma turbulência. Às vezes a gente precisa ser sacudido. A palavra de Deus, a gente não tem que ouvir ela numa sala VIP de cinema. Com uma almofada, tudo acolchoado, tudo bonitinho. Ela tem que nos incomodar e nos direcionar à mudança. O irmão Daniel falou do precursor do cinismo, né, da escola grega de filosofia, Diógenes. Diógenes usava muito a ironia para ensinar, né? Certa vez ele passou pela escola de Platão e ouviu Platão dizendo que o homem era um animal bípede sem penas. Diógenes voltou, pegou um frango, depenou e jogou no meio da escola e falou: tá aí o homem de Platão. Outra vez o grande dominador do mundo antigo, Alexandre, chegou na frente dele e falou: Diógenes, o que tu quiseres eu vou te dar. Ele morava dentro de um barril, era o Chaves da filosofia. Ele falou: só saia do meio do sol, que você não pode dar aquilo que você não tem. E fez com que Alexandre dissesse certa vez que se não fosse Alexandre o Grande, queria ser Diógenes. Eu estou fazendo essas comparações só para a gente entender o que eu vou dizer aqui, que Diógenes certa vez saiu com uma lâmpada durante o dia, e as pessoas riam dele e falaram: Diógenes está ficando louco. Com uma lâmpada durante o dia fazendo o quê? Ele falou: estou à procura de um homem justo e honesto. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade que, infelizmente, os valores e os princípios cristãos são questionados todos os dias. E as pessoas andam com lâmpadas durante o dia procurando homens justos e honestos. E verdades como estas, que o Daniel falou aqui, nós temos que ouvir todos os dias. Aquilo que Cristo fez e incomodou muita gente. A palavra de Deus, se ela não nos incomoda, ela está certa. Então ela não está errada. Nós estamos errados, estamos ouvindo de uma forma inadequada. Em Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perdida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Um dos trechos que Daniel leu fala sobre a candeia, a luz. E nós somos desafiados todos os dias, irmãos, a sermos luzeiros no mundo. A sermos esses homens e mulheres justas e honestas. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos capacite, nos dê força e nos abençoe. Amém?